que é a faringite? A faringite é uma inflamação numa região da garganta chamada faringe. E isso pode acontecer devido a algumas causas apenas de inflamação, como irritação, pelo clima, pelo ar frio, poluição, vírus, bactérias, fungos, dentre outros. Existem tipos diferentes de faringite? As faringites elas podem ter diversas causas. Então, das principais, quadros virais causados por vírus, como o COVID, causas por bactérias, e que a gente acaba tratando com antibióticos, irritativos, poluição, o calor e o frio em algumas pessoas e as alergias. Podem dar uma faringite alérgica também. Exemplo, ácaros, mofo, o pelo de cão e gato, gramíneas, pólen, etc. O que pode levar a uma crise de faringite? Tem diversas causas de faringite, entre as principais quadros virais, bacterianos, fungos, alergia, irritantes, e eu vou dar alguns exemplos para a gente analisar. Então, o quadro viral, o exemplo maior atualmente seria o COVID. A contaminação ocorre principalmente pelo aerossol. O que é o aerossol? São gotículas que se dispersam pelo ar e entram pelo nariz e pela boca. Então, dessa maneira, ocorre uma transmissão de uma doença e pode causar a faringite. Isso tem uma causa que vai levar a uma inflamação através de um agente vivo, ou uma bactéria, um fungo. E outras situações que não são infecções. Exemplo, eu entrei em contato com pólen ou com mofo de uma casa, um ambiente com poluição. Aquilo entra em contato com a mucosa do nariz e da garganta e desenvolve esse processo inflamatório, gerando dor, por exemplo. Outras situações que geram dor de garganta, que inflamam a garganta, né, essa região chamada faringe, são muito comuns e podem ser recorrentes. Exemplo, a pessoa ronca à noite, tem apneia do sono e dorme de boca aberta. Essa situação leva ao ressecamento da garganta, muda a salivação, todo o processo natural da boca e da faringe e da respiração, que o ideal seria pelo nariz, isso acaba entrando um ar mais gelado, mais poluído. O nariz ele é o filtro nosso filtro da respiração. Então, secundariamente, podemos desenvolver problemas na garganta, sendo que outras regiões do nosso organismo estão sendo afetadas. Um outro exemplo muito bom para citarmos seria o próprio refluxo. Né? O que seria o refluxo? Uma causa muito frequente. Nós produzimos ácido no estômago, existe uma válvula entre o esôfago e o estômago, e essa válvula às vezes não é o suficiente para evitar que saia um conteúdo ácido do estômago, suba para o esôfago e chegue até a garganta. Então, essa irritação pode ocorrer até por doenças de estômago, de esôfago ou respiratórias com doenças nasais. Uma pessoa pode ter faringite mais de uma vez? A faringite, na verdade, é uma situação extremamente comum. Vamos lembrar na infância, as doenças virais, as doenças respiratórias da infância. Numa certa idade, a criança às vezes entra na escola muito cedo, entre 2, 4, 5 anos. Essa faixa etária, ela pode desenvolver doenças respiratórias de 7 a 11 vezes ao ano, simplesmente por quadros virais, tirando as outras alternativas, outras causas possíveis. Se nós levarmos em conta que as alergias, né, nasais, por exemplo, as rinites são super frequentes terem acompanhado uma faringite alérgica e 30% da população pode ter rinite, esse quadro pode vir repetidamente durante uma semana ou durante um mês, mas tem pessoas que vão ter poucas vezes no ano. Eu gosto muito de exemplificar que essa região do pescoço e a nossa face é a porta de entrada para o ar e para os alimentos.
Então, é muito mais fácil o nosso organismo ter um exército de defesa localizado no pescoço, nariz e boca e a garganta. Para quê? Para que a infecção se localize, um processo inflamatório se localize nessa região. É muito mais fácil a gente tratar uma infecção ou uma inflamação localizada do que ela generalizar e ela se espalhar pelo corpo. Portanto, nós temos muito mais faringites, sinusites e problemas de nariz e de boca e de garganta do que pneumonias. Então, sim, a faringite é uma doença extremamente comum, ou o processo inflamatório da garganta é extremamente comum. Quanto tempo pode durar uma crise de faringite? O tempo de duração de uma crise de faringite depende muito da causa. Então, pessoas que são mais sensíveis, por exemplo, um quadro de uma faringite alérgica, elas podem ter um quadro de algumas horas de dor de garganta, alguns minutos, ou até mesmo vários dias de duração. Um quadro viral, normalmente, ele é autolimitado. Portanto, de 3, 5 até 7 a 10 dias, dependendo do quadro, é comum a pessoa apresentar. Então, ela vai apresentar dor de garganta, às vezes vermelhidão na garganta. Não necessariamente precisa de medicação, se for mais intensa, acaba sendo medicada, procurando um médico ou uma automedicação, que muitas vezes as pessoas acabam se acostumando a fazer, nem sempre adequadamente, mas ele é autolimitado. O quadro bacteriano de uma faringite ele é um pouco mais complicado. Em quadros, às vezes, leves, dão poucos sintomas de infecção bacteriana, mas ele pode ficar persistindo por bastante tempo. Às vezes não dá tanta dor, às vezes vai dar um pouco mais de secreção, não dá febre e a pessoa fica com uma sensação estranha, um incômodo na garganta por semanas. Por outro lado, uma grande parte das infecções bacterianas, a pessoa vai vir com uma dor intensa, com febre alta e procurar o pronto-socorro ou o médico no consultório mais rapidamente. Adequadamente tratado, poucos dias a dor alivia, de 7 a 14 dias, geralmente a doença já está tratada. Por fim, os quadros recorrentes, a gente precisa lembrar que às vezes a gente trata 3, 5, 7, 10 dias, se ele passa alguns dias, ele já volta de novo a sentir. Então exige um cuidado um pouco maior e um acompanhamento médico. Como eu já tinha dito em outros comentários, às vezes a doença se localiza em outras regiões. Então não só o tratamento da faringite em si vai ser o suficiente para evitarmos essa recorrência e amenizar essa duração desse quadro de faringite. A faringite é contagiosa? Como ela é transmitida? Alguns quadros de faringite são causados sim por mecanismos de transmissão. Os agentes causadores são vírus, fungos e bactérias, mais frequentemente os vírus, por exemplo, o Covid. As bactérias também elas são transmitidas por contato de gotículas de saliva e gotículas de aerossol do nariz e da boca. Então, sim, elas são muito facilmente pelo contato e a dispersão do aerossol. O contato com secreção é muito frequente, então, talheres contaminados, copos, algumas superfícies que você contamina as mãos ou contamina o nariz e a boca, são dispersores desses agentes que vão causar essas doenças. A faringite tem influência genética ou hereditária? A faringite, que é uma inflamação nessa região da garganta, chamada faringe, ela não tem uma grande relação, na maior parte das vezes, com uma questão genética em si. Mas a gente tem que lembrar que se eu tenho uma doença imunológica, o meu sistema de defesa ele é prejudicado, e isso pode ser transmitido geneticamente de pai para filho ou de mãe para filho. Sim, a imunidade comprometida ela pode ser um dos fatores para alguns quadros de repetição.
Então, infecções virais de repetição ou infecções bacterianas de repetição. Por outro lado, alguns quadros de alergia, eles também são genéticos. Então, nesses quadros específicos, sim, é comum observarmos inflamações de vias aéreas superiores na própria família inteira. Então, vem um paciente se cuidar, ele acaba melhorando e trazendo os parentes. Isso é muito comum. A faringite pode acontecer em qualquer idade ou existe uma faixa etária com maior incidência? Qualquer idade pode ser acometida pela faringite, mas as causas elas mudam de acordo com a idade. Então, se pensarmos em bebês pequenos e crianças que estão indo na escola, nós temos as principais causas como quadros virais e, em segundo lugar, os quadros bacterianos. Tem uma certa faixa etária, depois de 4 a 5 anos de idade, até a pré-adolescência e adolescência, essas infecções elas acabam caindo um pouco. Então, existem, são super frequentes em qualquer idade, mas a frequência de infecções diminui. Na adolescência, temos alguns adolescentes azarados que vão ter mais infecções bacterianas, e na faixa etária do adulto, ele já foi bem exposto aos quadros virais e bacterianos, eles podem ocorrer, mas ocorrem em um número menor. Qualquer idade ocorre. Nos adultos e na faixa da terceira idade, nos idosos, essas infecções virais são mais frequentes e as infecções bacterianas, por exemplo, as amidalites, elas não são tão comuns. No entanto, o idoso ele tem uma imunidade um pouquinho pior. Então, ao invés de conseguir localizar a infecção numa região mais fácil o tratamento, o idoso, por exemplo, ele tem um maior risco de pneumonia. Então, essas são as diferenças que podemos encontrar de acordo com a faixa etária. Quais são os principais sintomas da faringite? Faringite, que é uma inflamação na garganta, ela possui os principais sintomas, como a própria dor local, irradiada para o pescoço, para o ouvido ou para a face, pode ser associada com febre ou não, e pode ser associada com sintomas nasais, dependendo da causa da doença. Durante o tratamento da faringite, quais cuidados devem ser tomados com a alimentação? Durante um quadro de faringite, é importante nós lembrarmos que existem diversas causas, nem sempre a alimentação é prejudicada, mas em todas as situações é importante manter uma boa hidratação. Um quadro moderado ou muita dor, muitas vezes o paciente não vai conseguir deglutir, então exige-se um cuidado extra com alimentos que ele consiga ingerir que não afetem, né, não gerem dor, por exemplo, algumas coisas mais cítricas, mais ácidas, pode gerar um pouco mais de dor, algumas bebidas geladas. Em geral, a temperatura não é o principal fator, se for na maior parte dos quadros, mas se o paciente conseguir ingerir alguma coisa, num quadro leve, e sem mudanças bruscas de temperatura, normalmente é mais confortável. O paciente que ingere algo mais gelado e fica confortável, tudo bem. Exemplo, um pós-operatório de cirurgia de garganta. Nós utilizamos muitos alimentos líquidos, pastosos e gelados. Isso é um quadro específico de inflamação de garganta por conta de uma cirurgia. Em outros casos, exemplos de infecções respiratórias ou quadros alérgicos, a temperatura e a mudança brusca dessa temperatura pode piorar o quadro de dor e não ser confortável para o paciente se alimentar. Então, além da hidratação importante, muitas vezes é interessante fracionar a dieta durante o dia. Então, uma criança que esteja com muita dificuldade de engolir, um adequado tratamento dessa dor pode ajudar a recuperação dessa criança. O adulto e o adolescente com uma dor intensa, ele entende um pouco melhor e isso é um pouco mais fácil do médico acompanhar. Esses quadros de crianças e adolescentes, muitas vezes a criança associado a um quadro de faringite vem outros sintomas do organismo, como a febre alta, às vezes quadros digestivos associados a vômitos. Então, alguns pacientes pode ocorrer até vômitos e enjoo. E esses cuidados da alimentação são muito importantes
na hora de fracionar a ingestão de líquido, fracionar a ingestão da dieta. Muitos pacientes às vezes têm medo de comer e passar mal, e muitas vezes vão desidratar ou vão diminuir a ingesta da caloria necessária dos nutrientes. Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver a faringite? Muitas situações são associadas à faringite. Vou dar o exemplo das alergias. O paciente com rinite e com asma, eles podem ter associado uma faringite também pela irritação da garganta por algum alérgeno específico. Exemplo, o mofo, o ácaro, o pó. E esse paciente ele vai ter que tratar das outras doenças para melhorar o quadro de alergia dele ou da faringite. Outras situações, como um irritante inalatório, como o tabagismo, o cigarro. Não adianta procurar só o médico sem tratar esse vício ou não querer parar de fumar. Uma terceira situação extremamente comum é o refluxo. O refluxo gastroesofágico no paciente ele tem mais sintomas de estômago e de esôfago. E os sintomas atípicos, os otorrinos chamam muito de refluxo faringolaríngeo, ele vai desenvolver sintomas às vezes apenas na garganta. Então o paciente às vezes vai tomar medicações erradas por automedicação ou por falta de diagnóstico, não procura o médico no consultório de otorrino, acaba indo para o pronto-socorro, erroneamente ou associado acaba tomando anti-inflamatórios ou medicações que podem agredir mais a doença de base que está causando a faringite, que em outras situações um anti-inflamatório poderia até ajudar. E sem fechar esse diagnóstico tão importante e tão comum, o paciente pode aumentar esse sintoma da faringite e isso ficar persistente ou recorrente. É muito importante entendermos qual é a doença base do paciente. Às vezes eu brinco com os pacientes que a ponta do iceberg às vezes é a garganta. Então temos que tratar a garganta para cima, que é a via aérea superior, e da garganta para baixo, que são sintomas de via aérea inferior ou sintomas gastroesofágicos. Como é feito o diagnóstico da faringite? A história clínica ela é soberana. O paciente vem contando para nós os sintomas clássicos de dor de garganta, sintomas respiratórios ou sintomas gastroesofágicos, sintomas de via aérea inferior, alguns nódulos ou gânglios que podem aparecer no pescoço, que nós chamamos de linfonodos, aumentados, tocando, pode doer, e dores irradiadas ou até doenças do próprio ouvido. Esse diagnóstico, ele é especificamente do otorrino, nesses quadros mais associados, né? Porque é o médico do ouvido e nariz e garganta. Essas regiões elas são muito interligadas. Então, alguns pacientes vão para o pronto-socorro, tratam pontualmente, mas o otorrino é o especialista dessa região. É importante ressaltar isso porque muitos pacientes acabam indo no otorrino e não sabem que trata da garganta, é o mesmo médico do ouvido ou o mesmo médico dos seios da face. Então, esse conjunto de sintomas nessas outras regiões são muito comuns encontrarmos em associação com as faringites. O exame clínico, que seria a oroscopia, né, o paciente abrir a boca e fazermos uma inspeção da cavidade oral e da garganta, que nós chamamos de orofaringe, alguns exames nasais, que podem ser tanto o exame clínico como exames chamados endoscopia nasal ou videofaringolaringoscopias, são complementares a diagnósticos de faringite. Outros exames que são, na maioria das vezes, não necessários, mas em quadros de complicações de uma faringite, exames de imagem, por exemplo, a tomografia computadorizada. A faringite pode evoluir para problemas mais graves? Felizmente, a maior parte das faringites elas são localizadas, então o paciente às vezes demora para descobrir, algumas vezes ele pode ter muitos sintomas, mas esses sintomas eles são facilmente tratados. Infelizmente, existem aqueles pacientes azarados ou com algumas possibilidades de complicações. O principal quadro que pode, principalmente dois, né? Exemplo, uma faringite viral,
ela pode diminuir a imunidade dessa pessoa. Exemplo, própria infecção pelo Covid, essa pessoa ficar com a imunidade um pouquinho mais abalada e vir um outro agente causar uma infecção bacteriana, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção bacteriana nos seios da face, são chamadas sinusites, ou uma infecção, uma faringite ou amidalite bacteriana. Isso pode acontecer. Outra situação, que também é super frequente, a complicação de uma infecção localizada bacteriana. Então, uma faringoamidalite bacteriana, que é uma inflamação junto com uma infecção de causa bacteriana. Os principais agentes seriam os streptococcus, os estafilococcus e hemófilos. Eles vão apresentar aquele vermelhidão, aumento das amígdalas ou então placas de pulso na garganta, com linfonodos. E essa região ela pode ser localizada, então nossa infecção acaba sendo localizada nessa região, mas ela pode eventualmente desencadear um processo um pouco maior localizado, que nós chamamos de abscessos. Esses abscessos podem ser do lado da amígdala, que nós chamamos de periamidalianos, exigem tratamento de internação muitas vezes, com drenagem cirúrgica, e outras infecções, outros abscessos cervicais, né, no pescoço, que são mais graves. Nós chamamos de abscessos cervicais profundos. Exige também uma internação hospitalar, mais de um tipo de antibiótico por muitas vezes, e internações prolongadas, de várias semanas a meses. Exige uma conduta cirúrgica e sim, pode matar. Esses pacientes que têm abscessos cervicais, eles podem evoluir com quadros de sepse, que é uma infecção generalizada, e o nosso organismo ele se conecta através de várias regiões. Então a garganta, através das musculaturas e da mucosa, elas vão até o espaço cervical profundo e vai descendo até essa região do tórax, envolvendo o coração. Então, uma terceira complicação de um abscesso cervical, algo que começa ali na garganta, abscesso cervical profundo e desce, causando uma inflamação ao redor do coração. Nós chamamos de mediastinite. A mediastinite pode chegar a 50% de mortalidade. Então, felizmente, não é o nosso dia a dia, não é o nosso cotidiano, mas sim, existe e exige um cuidado muito maior. Então, no caso de infecções de garganta, realmente é importante procurar um médico, um pronto-socorro para tratamento, para evitarmos essas complicações. Quais são os principais tratamentos para a faringite? A maior parte desses pacientes que vão ter uma inflamação de garganta, né, a faringite, nós temos que ter controle ambiental e controle de alérgenos, se a causa da doença for a alergia. Se for de causa irritativa, a poluição, controle da poluição, controle do tabagismo. Se for de causa, em outras causas, né, respiratórias, por exemplo, as sinusites, as alergias nasais ou associado à asma, essas doenças têm que ser cuidadas. Se as causas de uma faringite são virais, normalmente são autolimitadas. E associado à faringite bacteriana, a maior parte das vezes entramos com antibiótico. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.